Saci, curupira, lobisomem, caipora, mãe d'água, negrinho do pastoreio. Lendas e mitos da nossa cultura brasileira. Invenções fantásticas da nossa gente brasileira. Seja na fala, na comida ou na dança, no artesanato, cantoria ou na festança, seja na rua, na escola ou na feira, se vê a face dessa gente brasileira. Brasil, sua gente, essa mistura, uma mistura de primeira, é a gente brasileira. Conta a lenda que quando a noite cai, o Saci fica solto pelo mundo armando traquinagens. Pulando em uma perna só, lá vem o Saci com sua carapuça vermelha dando largas baforadas no seu cachimbo. O Saci é o rei das travessuras. Ele gosta de assustar as pessoas, pulando na garupa dos cavalos ou fazendo com que a gente tropece dentro de casa. O Saci Pererê está em todas as partes e quando a gente menos espera, ele aparece entre as árvores da mata. Tudo que numa casa acontece de ruim é sempre arte do Saci. Ele também atormenta os cachorros, atropela as galinhas, persegue os cavalos no pasto, chupando o sangue deles. O Saci não faz maldade grande, mas não há maldade pequenina que não faça. Certamente você, como bom brasileiro, já ouviu na infância histórias do Saci Pererê, um dos seres mitológicos mais populares do Brasil. Me persegue pela mata, fazendo fumaça, fumando cachimbo. É o Pererê Peralta, negro como a noite, quase que despido. Suas histórias estão presentes em todas as regiões do país. A elas somam-se histórias de outros personagens como o Curupira, o Caipora e o Lobisomem. Histórias que fazem parte do acervo de mitos que dá vida ao nosso imaginário, parte da nossa cultura. Contadas de pai para filho, de avô para neto, lendas e mitos sobrevivem ao tempo. Assim como acontece em outras manifestações da nossa cultura, os mitos brasileiros também têm suas origens ligadas aos portugueses, índios e negros que aqui chegaram como escravos. No período colonial, os portugueses foram os principais responsáveis pelo surgimento da maioria dos mitos brasileiros, que acabaram se misturando aos mitos de origem indígena. Uma mescla causada em boa parte pela presença do índio acompanhando o bandeirante, dando nomes aos rios, às matas, às montanhas, aos caminhos, árvores, pedras, e foi uma boa parceria. Não é à toa que uma das características dos mitos brasileiros é o movimento, porque recordam os caminhos dos rios e das bandeiras, sendo quase sempre mitos cuja atividade é apavorar quando passam ou correm. Curupiras, caiporas, mapinguaris, sacis e lobisomens seriam ineficazes parados. Além dos seres que atormentam os homens, há também os que assustam as crianças, como o papa-figo e a cuca. Saci Pererê, lobisomem, caipora, são mitos que encantam e assustam. São histórias de tempos fabulosos ou heróicos, onde aparecem seres e acontecimentos imaginários que simbolizam forças da natureza ou aspectos da vida dos homens. Muitos deles foram criados pelos povos para explicar fatos como o surgimento do universo e o aparecimento do homem no mundo. Além disso, existem também mitos que procuram de alguma forma explicar os poderes ou as características sobrenaturais de heróis e deuses.
Na cultura brasileira não há apenas mitos. Há um grande repertório de lendas, histórias de autoria desconhecida inspiradas em fatos históricos, transformados pela imaginação das pessoas ou pela tradição. As lendas estão sempre ligadas ao tempo e ao espaço, e geralmente referem-se a fatos reais. No Brasil, figuras de cangaceiros, de beatos, de heróis, vivem cercadas de um mundo de coisas imaginosas. Existem várias lendas sobre Lampião, Antônio Conselheiro e Padre Cícero. O mundo das lendas e dos mitos nos encantam. O real e o fantástico se misturam para despertar nossa imaginação. Por sua semelhança, é comum nos referirmos ao mito e à lenda como sinônimos, mas há diferenças entre eles. A professora e antropóloga Leila Chalub, da Universidade de Brasília, esclarece. O mito, o personagem é sempre o mesmo, né? No caso, o Saci, o lobisomem, o Romãozinho, eles são o personagem que vão estar sendo colocados em diferentes contextos, em diferentes histórias. Então, esse é o mito. Uma história fantástica, que tem um conteúdo desse pensamento mágico, maravilhoso, e que o personagem é o mesmo. Agora, as lendas não necessariamente têm um mesmo personagem. Elas variam em função das circunstâncias. Personagens novos são trazidos, são criados. Com a continuidade, pode ser até que um desses personagens passe a vir a ser um mito, mas no seu momento de surgimento, o destaque não é dado ao personagem, mas à circunstância maravilhosa que encerra a história. Já existia o céu, mas ainda estava se formando. O céu ainda estava se criando. Era baixo de um lado. Não era como hoje. Era igual a uma onda, levantando só de um lado. O povo antigo não queria o céu e foram tentar derrubar com o machado. Eles batiam, abriam um buraco no céu, mas ele fechava imediatamente. Eles batiam de novo, abriam um buraco e o buraco se fechava. Foram batendo, batendo com o machado e os buracos fechando. Iam se revezando, cada um batia um pouco com o machado. Iam cortando e o céu se fechando. Então desistiram de derrubar. Vamos deixar. Não estamos conseguindo cortar o céu. Foi assim que o povo antigo tentou derrubar o céu. Assim que se criou o céu. No repertório de lendas brasileiras, muitas delas são de origem indígena, como esta que você ouviu sobre a origem do céu. São histórias criadas pela imaginação dos índios para explicar um fenômeno ou relatar episódios e situações que envolvem um personagem qualquer. Lendas como a lenda da mandioca, como surgiram as estrelas e muitas outras. Há muitas lendas criadas pela imaginação do nosso povo brasileiro. A lenda da cobra Nonato, do Barba Ruiva, da cidade encantada de Jericoacoara, do carro caído, da morte de Zumbi, do sonho de Paraguaçu, do negrinho do pastoreio, da fonte dos amores. Mais importante do que o conteúdo de mitos e lendas são os significados dessas manifestações culturais. Trabalhar com esse tipo de texto na alfabetização pode proporcionar momentos preciosos para se discutir diferentes visões de mundo e relacionar realidade e fantasia. Ouvindo mitos e lendas em sala de aula, o aluno pode se sentir estimulado a contar as histórias que ouviu na sua infância. Esse é um recurso bastante interessante na medida em que você pode perceber que dentro dos alunos você tem fantásticos contadores de história. A nossa experiência indica que as pessoas têm uma facilidade muito grande, um acervo extraordinário de histórias que muitas vezes são colocadas assim no baú do esquecimento e que não conseguem ver o valor que elas têm, porque ainda não foi destacado esse valor. Quando nós buscamos, por exemplo, um adulto para que ele fale sobre as suas experiências enquanto criança e tudo, essas lendas sempre vêm.
sempre são lembradas, são trazidas e são de uma riqueza simbólica muito grande. As pessoas trazem todo o conteúdo da sua história misturado com as próprias lendas. Como disse a professora Leila Chalub, ao contar suas histórias, os alunos ganham a oportunidade de se autoexpressar oralmente. É um trabalho que contribui para melhorar a autoestima. Veja só, já teria o ganho da autoestima, de o aluno se perceber um produtor de histórias, né? E de ser um transmissor da sua própria cultura. E, além disso, todo um trabalho de construção de textos a partir dessas histórias poderia ser feito também com muita participação de todos e muita alegria, porque todas essas questões são carregadas de muito sentimento e ótimos sentimentos, né? Quer dizer, é sempre com muita alegria que eles buscam as histórias. Veja, sempre que a gente tem uma situação de que um adulto é levado a falar sobre a experiência mais gratificante que ele teve, essa está relacionada a alguém que lhe contou uma história. E a história tem esse poder, né? Esse poder sedutor de prender a atenção. Professor, ao abrir espaço para a narrativa de histórias, você estará valorizando a experiência de vida do seu aluno, a sua cultura e identidade. O que é fundamental para promover uma alfabetização libertadora, que valoriza os diferentes saberes, como esclarece a pedagoga Leila Chalub. Então, o alfabetizador, ele tem aí um poderoso recurso de fazer crescer nas pessoas a sua condição mesmo de libertação interna, né? Porque ninguém liberta ninguém, não é assim que Paulo Freire diz? Quer dizer, nós estamos num processo em que é preciso que nós vejamos que nós não somos soltos no mundo. Nós temos raízes, nós temos uma história, nós somos a nossa história. A gente carrega essa história. Então, essa história está muito marcada por essas questões culturais que são assim colocadas. Quer dizer, um trabalho que o alfabetizador faça no sentido de recolocar essas pessoas com a beleza desse contexto cultural, das lendas, dos mitos, enfim, de outras manifestações culturais da sua região, significa valorizar a própria identidade cultural desse indivíduo, que vai se sentir realmente com muito mais condição de dignidade humana para ser de fato um cidadão. Professor, aqui vai uma sugestão. Leve as lendas e mitos brasileiros para a alfabetização. Trabalhe a leitura e a escrita com histórias que têm significado cultural para a nossa gente brasileira. Brasil, sua gente, essa mistura, uma mistura de primeira, é a gente brasileira. Produção, Secretaria de Educação à Distância, Ministério da Educação.